O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, capítulo 14, iniciando no versículo 13. Glória te seja dada, ó Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem isso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e este deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que ouvimos hoje apresenta para nós uma expressão de Jesus que me impressiona bastante. A expressão encontra no versículo 16 e diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a ele. Essa expressão me intriga muito. Não precisam ir embora. É uma expressão carregada de emoção e de significados. Não precisam ir embora. A multidão estava faminta. A solução do problema era mandá-los embora. Era uma solução lógica, mas Jesus vai contra a lógica e diz: não precisa. Parece que ele quer algo. Ele quer que aconteça algo. Ele quer ficar perto daquela multidão. Ele gosta daquelas pessoas. Quem eram as pessoas que precisavam de alimento e a quem Jesus mandou dar de comer? Encontramos a resposta no início do trecho evangélico que lemos nessa manhã. É a multidão que tinha ido ao encontro de Cristo. E Jesus, quando viu essa multidão andava a pé, Jesus saiu de barco e eles se encontraram em uma região, em um lugar mais deserto, e Jesus acolhe essa multidão, e ele já se encontrava no meio dessa multidão, quando ele diz aos discípulos: não, eles não precisam ir embora, deixe-os ficar aqui. É a multidão que tinha ido ao encontro de Cristo. Jesus acolhe essa multidão, fala com ela, preocupa-se com ela e manifesta a ela a misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus era assim mesmo. Foi assim que ele viveu no meio das pessoas em sua época. E sabe, ele é assim até hoje. Ele vive no meio de nós. Ele anda no meio da gente. Ele se preocupa conosco. Ele quer nos alimentar. E a palavra dele ressoa ao longo desses 2 milênios de igreja, dizendo para cada um de nós: não precisa ser assim, não precisa ir embora, fica. Tem mais coisa para você, tem soluções. Jesus era assim, ele viveu dessa forma. E foi no meio dessa gente que ele escolheu os 12 apóstolos, que ele institui essa igreja.
para permanecer com Ele e viver as situações concretas da vida dessas pessoas. Lembre-se de como Jesus andava com as pessoas, lembre-se como ele falava com as pessoas, lembre-se das crianças que ele acolhia e as abençoava. Você consegue imaginar ele falando com a família de Lázaro, com Marta, com Maria, uma conversa boa, de noite, ele se alimentando com as pessoas, conversando, interagindo, vivendo situações concretas da vida de cada uma delas. O Evangelho narra que Jesus viu a multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. É interessante isso, que ele fica no meio da multidão e trata, e cura, e repara, e se preocupa, e conversa. Ao fim do dia, os discípulos preocupados com a falta de comida, querem que as pessoas vão embora e procurem alimento para si mesmos. Irmãos, eu acho que a multidão sabia que aquele não era um lugar onde se podia encontrar uma mesa com comida. As pessoas viram as horas passarem e sabiam que não teriam nada para comer. Eles já esperavam isso. Eles já sabiam que viveriam essa falta na vida delas. Eu acho que todos nós, acho que nós também somos assim. Há momentos em que percebemos que não temos o suficiente. Às vezes é de fato uma falta física, de alimento, de saúde, como era a falta de comida que aquela multidão tinha. Naquele momento, aquelas pessoas encontravam-se vulneráveis e sem alimento suficiente. Às vezes faltam coisas para a gente, não tão físicas como alimento, mas subjetivas e importantes. Apesar de não serem físicas, são importantes, porque pessoas precisam, para viver com dignidade, para serem humanas. Os discípulos fizeram uma conta, 5 pães, 2 peixes, e viram que não era suficiente para todos. E era isso que a multidão e os discípulos viviam naquele momento. Falta de algo importante. E Jesus? O que é que Jesus estava vivendo? A multidão, os discípulos, essa falta. E Jesus vivia o que naquele lugar? O que se passava com Cristo? O escritor do Evangelho de Mateus informa que antes de Jesus sair, pegar o barco e ir para um lugar deserto, ele ficou sabendo da morte de João Batista e coloca diante de nós 2 banquetes. João Batista foi morto lá por Herodes, amando de Herodes. No primeiro banquete, Herodes oferece uma festa à sua corte. Nessa festa tem abundância, tem comida, bastante comida, tem ostentação, medo. Eles não têm medo de não ter alimentos naquele lugar, mas a cabeça de João Batista representava a morte, representava a discórdia. Era tão diferente do banquete que Jesus dá à multidão, aos discípulos, a todos que estavam com ele. A festa de Herodes era uma festa cercada de poder, mas dessa festa saía a morte. A narrativa do Evangelho que lemos hoje prossegue com Jesus, os discípulos e a multidão num lugar deserto. Lá não era palácio, lá não tinha criados, lá não tinha mesa preparada com alimentos. Havia apenas pessoas cansadas, enfermas, famintas. Jesus olha para elas e sente compaixão. E naquele lugar, onde aparentemente nada existe, ele prepara outra mesa, a mesa de Jesus, tão diferente da mesa de Herodes. Essa mesa, irmãos e irmãs, começa com quase nada. A mesa de Herodes começa com tudo preparado, tudo esperando. E a de Cristo não tinha nada. É tão simples essa mesa, mas há no relato do Evangelho uma partilha, uma entrega.
e cuidado para com todos e todas. É nessa mesa que ouvimos a palavra de Cristo aos discípulos: não precisam ir embora. Os discípulos estavam preocupados em mandá-los embora porque não tinha comida, e Jesus: não precisa. Isso é intrigante, pois quantas vezes pensamos nos nossos próprios problemas, em encontrarmos uma solução melhor, lógica, prudente. A solução era mandá-los embora mesmo, e isso parecia lógico, pois o problema era real, não era um problema criado artificialmente. A fome era real, eles a estavam vivendo. É intrigante porque Cristo diz: não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. A lógica era pensar que lá não era lugar de comida, de banquete. O banquete é lá, em outro lugar. É lá onde tem comida, na casa de Herodes. Não aqui. Aqui é deserto. Aqui não vai ter solução. Penso que é assim que a multidão já pensava. Penso que elas eram conscientes disso. Mas as palavras de Cristo aos discípulos continuam até hoje dirigidas a nós. Não precisam ir embora. Tragam esses pães e esses peixes aqui para mim. Os discípulos não foram chamados a produzir o milagre da multiplicação. Eles foram chamados a colocar nas mãos de Jesus aquilo que eles tinham. E é importante isso para nós. Eles não produziram os milagres, eles só entregaram para Cristo os dons que eles tinham. Os verbos usados no texto do Evangelho de hoje me lembram muito a Santa Eucaristia, que nós participaremos daqui a pouco. Os verbos tomar, bendizer, partir e dar. Esses verbos estão no relato que nós lemos hoje do Evangelho. E os pães começam a ser distribuídos e não se acabam. Essa percepção encontra uma ressonância muito antiga. Séculos atrás, São Hilário, um bispo francês, bispo e mestre da fé, e também comemorado na nossa tradição anglicana, descreveu os fragmentos de pão sucedendo-se aos fragmentos, ou seja, aumentando em forma, em tamanho. E São Hilário afirmou não saber onde a matéria do pão aumentava. Onde é que acontecia o milagre? Em que momento? Na mão de quem? Em que região aqui, lugar, no meio das multidões? Era junto às mesas? Era nas mãos de quem recebia? Ou era na boca de quem comia? Os olhos... e fica perceptível para São Hilário que ele não consegue descrever onde acontecia o milagre, ele só consegue enxergar a partilha. E na partilha acontecia o milagre. Irmãos e irmãs, nós como comunidade cristã vivemos essa partilha. E saiba que é na nossa partilha que o milagre ocorre. Os olhos não conseguiam acompanhar o que Deus realizava, não dava para explicar. Mas é interessante porque milagre não se explica mesmo. Milagre a gente só vive. Essa manhã, nós somos a multidão desse Evangelho. Também nós procuramos seguir Jesus para ouvi-lo, para entrar em comunhão com Ele, na mesa, na Eucaristia. Refletindo sobre o Evangelho de hoje, percebo que a minha resposta pessoal a um problema real que eu vivo é uma resposta real. Há uma resposta lógica para cada um dos meus problemas. Mas continua, irmãos e irmãs, sendo apenas uma resposta minha para um problema que eu estou vivendo. Eu penso que você também é assim. Você procura encontrar respostas para os seus problemas, respostas reais para problemas reais. A escuta dessa palavra de hoje, porém, mostra-me que Deus fala a mim e a cada um de nós que não precisa ser assim. Às vezes a nossa solução não precisa ser assim. Às vezes a gente acha que é o fim.
Às vezes a gente acha que acabou, que chegou ao limite, mas Deus fala: traz para mim o que você tem. Eu posso fazer mais, porque eu quero você perto de mim. Não precisam ir embora. Deixe eles perto de mim. Eu os amo, eu os quero. É o mesmo amor que Cristo tem para cada um de nós. O Evangelho reúne aquilo que tantas vezes nós mesmos separamos. Cristo realiza um sinal, um milagre. E os discípulos servem. Deus concede abundância e mãos humanas distribuem. A graça, irmãos, irmãs, é inteiramente dom, e justamente por ser dom, torna-se uma missão que é nossa também. Irmãos, nossa missão de compartilhar, nela, Deus se manifesta. Quantas vezes a gente chega na comunidade de fé, aqui na igreja anglicana, e temos problemas, e compartilhamos. Cada vez que a gente compartilha os cuidados, os milagres, sabe, os conselhos de Deus se tornam perceptíveis. Novos pontos de vista surgem. As coisas melhoram. Quantas vezes a gente está triste por um simples sorriso, por uma simples palavra, parece que o mundo se transforma. As coisas mudam. Deus age no meio da igreja dele. Deus age no meio do povo. Cristo agia onde? Sempre no meio das pessoas. E nós somos essas pessoas. Cristo age. Tenha certeza disso. Ele age. Ele fala no meio de nós. Através do Evangelho, da liturgia, das orações, da leitura e também das nossas interações. Existem entre nós diferentes formas de deserto. Há famílias para os quais o alimento realmente não é suficiente. Há pessoas que comem sozinhas todos os dias. Há idosos cuja geladeira pode estar abastecida, mas cuja mesa permanece vazia de companhia. Há jovens alimentados com uma sucessão interminável de likes, de vídeos, de imagens, mas famintos de presença, de amigos, de quem escuta, de esperança. Há também a fome de Deus que nenhum consumo consegue saciar. É tão lindo, no meu ponto de vista, ouvir essa leitura do Evangelho nessa parte: não precisa ir embora. Jesus queria que as pessoas ficassem. A gente sempre quer quem a gente ama por perto de nós. E Cristo pergunta: o que temos? A multidão viu assim, e os discípulos também viram: temos pouco, só 5 pães e 2 peixes. Eu tenho tão pouco poder de solucionar esse problema. É basicamente isso que estava acontecendo ali. Acho que a multidão vulnerável pensava: a gente veio para cá e sabíamos que não tínhamos. E Jesus fala: tragam para mim o que vocês têm. E houve partilha e um milagre. Irmãos e irmãs, partilhemos nossas orações. Partilhemos nossos sorrisos. Partilhemos amizade. Partilhemos compreensão. Partilhemos afeto. Partilhemos o nosso tempo, serviço, nossos dons. E lembrem-se, o milagre que nós ouvimos hoje no Evangelho foi produzido de 2 formas. Foram duas coisas concomitantes. Foi partilha e milagre. Não foi só partilha, porque seria uma ONG apenas. Não foi só milagre, porque seria um espetáculo. Mas era uma igreja, era uma eclésia, era o povo de Deus que estava ali, era quem gostava de Cristo. Por isso foi partilha e milagre. Tudo pode ser feito assim, do jeito de Cristo.
Esse é o jeito de Cristo. Que nós possamos viver isso na nossa vida, dia a dia. Amém.